O Tachad pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas o Tachad também cresceu sem a taxa. E não teve nenhum amigo para taxar. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso para taxar. Ele quer ser o Taxaman. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso, sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou das comprinhas da Shopee e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Embora ele seja jovem e esteja aprendendo a cobrar impostos, ele sabe o que significa ser o taxador. Acho que ele sabe melhor que qualquer um de nós sobre o imposto que você está pagando. E tudo aquilo que o Tachad já cobrou de você, embora tenha soado cruel, ele irá taxar muito mais em tudo que você comprar.